recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Bom dia, desculpe. Bom dia a todos. Vamos levar uns momentos em silêncio para orar. Também gostaria de lembrar todos que durante, não só este momento, mas vamos pôr os telemóveis em silêncio, por favor. Verifica, eu já verifiquei que o meu telemóvel estava em silêncio, até este iPad também está em silêncio. Então, mas antes de começar a ouvir a palavra, vamos pensar no Senhor, vamos ficar em silêncio e reconhecer a presença de Deus.
Querido Pai, obrigado pela tua presença. É impossível desligar as nossas mentes, Pai. Então eu peço, Senhor, que tu vás ajudar-nos hoje a concentrar na tua palavra. Pai, silencia, por favor, todo o ruído para que nós possamos ouvir a tua voz. Jesus, nós queremos ouvir de ti. Tu és a palavra viva. Deus, guia este momento em que nós vamos abrir a tua palavra, a estudar a tua palavra. Transforma-nos, Espírito Santo. Não permites que nós sentamos aqui hoje sem de perceber a tua palavra, sem de ser transformado. Transforma-nos, Deus. Amém. Hoje na minha mensagem vou falar sobre 4 coisas diferentes. Vou falar sobre vários fatores ou desafios que influenciam a nossa interpretação do Natal. Segunda coisa, vou esclarecer 2 ideias e crenças importantes sobre o nascimento de Jesus. Número 3, vou apresentar significados do Natal. E número 4, vou falar sobre como temos de viver à luz dos significados do Natal. Então, eu estou ciente de vários fatores ou desafios que influenciam a nossa interpretação do Natal. Cada um de nós vem com memórias dos natais passados que estão a influenciar o significado e a nossa percepção do Natal. O segundo desafio é que temos de reconhecer que, tanto na nossa igreja quanto na sociedade, temos várias culturas que estão a influenciar a nossa compreensão do Natal. O terceiro fator é que cada um de nós está num momento de vida diferente. Algumas pessoas são solteiras, outras casados, outras viúvas, outras mais jovens, outras estão a estudar, outras estão a procurar emprego. Cada um de nós estamos num momento de vida diferente. O quarto fator é que às vezes duvidamos que a história de nascimento de Jesus poderia ter acontecido como lemos na Bíblia. E o quinto desafio é que cada um de nós vem com ideias próprias sobre o significado do Natal. Estamos cientes que a mensagem natalícia que muitos ouvem não é bíblica. E aquela mensagem diz que o significado do Natal é Pai Natal, uma noite mágica, prendas, marketing e consumerismo e família. Cada sexta-feira, nós, eu e minha mulher, nós almoçamos com uns amigos nossos. O nosso grupo consiste de um núcleo de 6 pessoas, mas há outros amigos que, quando podem, juntam-se conosco. Mas dia 8 de dezembro, há 2 semanas passadas, éramos 5 pessoas. A conversa chegou ao assunto do Natal. Falamos sobre
tradições das nossas famílias. Também falamos sobre os nossos pensamentos sobre a época natalícia. Uma pessoa explicou que a sua família faz tudo tradicionalmente. Juntam-se e fazem a ceia, que inclui bacalhau e também peru, doces, e elas comem até não podem comer mais e depois repetem. E depois da ceia, elas abrem as prendas. A sua celebração normalmente conclui-se às 4 da manhã, mas a sua família não reconhece Jesus como o foco da época. Família e tradição, ou família e tradições, são o foco. O outro casal que estava conosco dia 8 é um casal ateu. E o marido disse 10 vezes, se não for mais, eu não percebo nada do Natal. Natal não faz sentido. Na sua ótica, o Natal é a celebração de uma jovem que foi engravidada pelo seu namorado, deu à luz a um bebê. E o bebê cresceu e tornou-se um mentiroso e enganador de muita gente. E por fim, acabou por morrer. Ele não percebe nada do Natal. A sua mulher, a mulher do nosso amigo, ela reconhece que os ensinamentos de Jesus e o seu comportamento eram diferentes. Mas ela não consegue acreditar em Deus porque há tanta maldade no mundo. Uma das razões pelo qual estes dois amigos nossos rejeitam Deus são as atitudes e ações dos cristãos que trazem danos emocionais. Nós temos de reconhecer que há muitas opiniões sobre o significado do Natal. Algumas pessoas têm a tendência de romantizar o Natal ou tornar o Natal infantil porque é para crianças. Ou rejeitar o Natal por causa da besta que se chama comercialização. Ou elas escondem-se do Natal porque têm feridas emocionais causadas pela família. Cada um de nós, espero eu, percebemos que há muita confusão sobre o significado do Natal e há muitas opiniões sobre o Natal. Mas os seguidores de Jesus sabem que o Natal, biblicamente falando, tem mais do que um significado, porque a palavra eterna que estava com Deus e era Deus tornou-se carne. E temos de perceber, temos de pensar sobre o sacrifício que uma jovem mulher e o seu namorado ofereceram para servir Deus. E o sofrimento que os dois passaram por causa da sua fé. Os significados e as implicações teológicas do Natal tocam as áreas como missões, salvação, justiça, profecia, graça, serviço, sacrifício, a essência de Deus, a substância de Deus, o mover e a interação de Deus no mundo, e poderíamos fazer uma lista ainda maior. Há vários fatores ou desafios que influenciam a nossa interpretação do Natal. Mas quando falamos sobre o significado do Natal, temos de ser cientes do facto
que pessoas possam manipular a linguagem e as palavras para terem significados não cristãos. E isso agora leva-nos ao segundo ponto da minha mensagem. Gostaria de esclarecer duas ideias e crenças bíblicas importantes. Abrem as vossas Bíblias em João capítulo 1. João capítulo 1, vou ler versículos 1 a 9 e depois vou saltar para versículo 14. João capítulo 1, versículos 1 e 2, desculpe, 1 e 2, depois vou saltar para 9 e depois 14. João capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Versículo 9. Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao ver a este mundo. A chave para nós, veja versículo 14. A palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. Isso é Bíblia para todos. Almeida Revista Corrigida, versículo 14, fala assim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nova versão internacional, aquela que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Biblicamente falando, teologicamente falando, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é um Deus que existe na forma da Trindade. Segundo a sua revelação, a Bíblia, Deus existe no mesmo tempo como Pai, Filho, a palavra eterna que acabamos de ler sobre ele, Pai, Filho e o Espírito Santo. Não acreditamos em três deuses. João foi muito claro que a palavra era Deus e estava com Deus. Não acreditamos em três deuses, nem dois deuses. Acreditamos em um Deus. Segundo a Bíblia, não há um tempo em que o Espírito Santo não existia e era somente Deus Pai e Deus Filho ou a Palavra Eterna. Segundo a Bíblia, nunca houve um segundo em que Deus e o Espírito Santo não existiam sem a Palavra. Deus é Trindade. Ele é complexo, mas não há um Deus entre três deuses. Não é que Deus Pai criou o Espírito ou criou a palavra. Deus revelou na Bíblia que Ele é um só e não há separação entre Deus. Não podemos dizer que a partir do momento X o Espírito é uma entidade diferente ou que a palavra é uma entidade diferente. Não. Nós acreditamos em um Deus que existe para sempre na forma do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso era a primeira ideia e crença que queria esclarecer, porque na nossa sociedade há muitas religiões que ensinam coisas diferentes. A próxima ideia também devemos perceber. Quando falamos sobre a vinda de Jesus, temos de ter cuidado para não mal perceber o que aconteceu. Segundo a Bíblia, a palavra eterna que estava com Deus e era Deus tornou-se homem ou carne, ou que a palavra eterna encarnou-se. Está correto teologicamente falando, está correto usar a palavra encarnação. Mas reparem bem, há pessoas que falam sobre a encarnação de Jesus de uma maneira não bíblica. A palavra eterna
Encarnou-se não é a ideia de encarnação hindu. Não é a mesma coisa. Encarnação, aquela ideia, segundo a religião hindu, é que todas as vidas voltam como outra pessoa ou animal e que cada pessoa vive muitas vidas. A Bíblia não está a dizer isso quando diz que Jesus encarnou, ou a palavra eterna encarnou-se. Não é uma reciclagem das almas ou pessoas. Também não é que Deus tomou posse de um homem que se chama Jesus para o usar durante alguns anos e depois saiu do seu corpo. Não é isso que a Bíblia está a dizer. A encarnação bíblica é que a palavra eterna, que não tem fim nem começo, que é Deus, uniu-se com a essência humana, a genética humana, para cumprir o seu plano de reconciliar os seres humanos com Deus. Já falamos sobre vários desafios e fatores que afetam a maneira que nós percebemos o que é Natal. Também falamos sobre ideias que nós temos de perceber. As ideias bíblicas, como Deus existe e como a palavra se encarnou. Então, com tudo isso dito, tudo que já falamos, como é que isso ajuda-nos a perceber tudo o que Natal significa? Por que é importante falar sobre essas coisas? Como é que essas coisas ajudam-nos a perceber tudo o que o Natal, ou tudo o que Natal significa? Isso é a próxima ideia que quero apresentar hoje. Quais são os significados do Natal? Temos de perceber que tudo o que Natal significa vai além do que muitos pensam. Os significados, de facto, que a palavra eterna que estava com Deus e era Deus, tornou-se carne, atinge cada área das nossas vidas. Isso tem de transformar todo o nosso ser, tem de transformar as nossas famílias, a maneira que nós trabalhamos, os nossos casamentos, a maneira que nós estudamos, as interações que nós temos com a pessoa que trabalha na caixa do supermercado. Tudo, cada área das nossas vidas tem de ser transformado por causa do facto que a palavra eterna encarnou-se. A palavra eterna tornou-se carne e deu corpo à ideia e teologia de libertador prometido. Deu corpo à esperança do Messias. Deu corpo à justiça de Deus. Deu corpo à esperança de Deus. Deu corpo à misericórdia de Deus. Deu corpo e todos nós podemos preencher aquele espaço. Abrem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 4, que já lemos hoje de manhã, mas vamos ler de novo. Vamos começar em versículo 14. Lucas 4, começando em versículo 14, Jesus explicou o significado do Natal e por que nós celebramos Natal hoje. Isso explica muito bem o significado do Natal. Lucas 14 e Lucas 4, 14, obrigado. Lucas 4, versículo 14 e vamos ler até versículo 20. Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. A sua fama espalhou-se por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Versículo 16. Foi em seguida para Nazaré, a terra onde se tinha criado. No sábado, foi à sinagoga, como era seu costume, e pôs-se de pé para ler as Escrituras.
Versículo 17. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Espírito do Senhor tomou posse de mim. Por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Estes versículos 18 e 19, na Almeida Revista Corrigida, nós podemos ler o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Depois Jesus fechou o livro, devolveu-o ao encarregado e sentou-se. Ficaram todos os olhos fixos nele. Jesus começou então a dizer: esta parte da Escritura que acabaram de ouvir cumpriu-se hoje mesmo. Depois desta leitura que nós acabamos de ouvir, por que a palavra eterna tornou-se carne? Por que Jesus veio? Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês ouviram? Qual era o propósito? Qual é o propósito? Ele veio para libertar os oprimidos, para anunciar, curar, ok? Curar? Exatamente. Também curar os quebrantados do coração, para evangelizar os pobres. Também para dar vista aos cegos e para anunciar o ano favorável do Senhor. Exatamente. Jesus veio para levar a boa nova aos pobres, para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Meus irmãos, há muitas ideias, situações, poderes, redes sociais, mídia, ensinamentos, filosofias, religiões, estilos de vida, emprego, pessoas com influência que estão a empobrecer pessoas, escravizar pessoas, oprimir pessoas e têm poder para tornar pessoas cegas. Este facto é a razão pela qual Jesus nasceu. E nós temos de viver a verdade que há alguém, Jesus, que pode e está e vai libertar pessoas, que vai curar pessoas. Este facto é a razão pela qual Jesus nasceu. E nós temos de ver esta verdade. E aquela verdade tem de influenciar como vivemos. Estas coisas têm de influenciar as nossas ações e reações. Têm de influenciar as palavras que saiam das nossas bocas. Finalmente, é importante percebermos como devemos viver à luz do Natal. Temos de lembrar por que Jesus nasceu e também o que ele disse em João 14,
versículo 12. Jesus disse: digo-vos com toda a verdade, que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda. Para vivermos o significado, e a verdade é que é melhor dizer os significados. Para vivermos os significados do Natal, não basta conhecermos a teologia correta. Para vivermos os significados do Natal, não chega memorizarmos histórias bíblicas. Para vivermos os significados do Natal, não é satisfatório percebermos as profecias e como elas se cumprem em Jesus. Para vivermos os significados do Natal, não é suficiente pregarmos uma boa mensagem. Para vivermos os significados do Natal, não chega a ir a cada jantar ou festa ou ver as luzes de Natal. O privilégio de seguidor de Jesus é o de dar corpo às ideias e teologias a que Jesus deu corpo para mostrar que saber e conhecer informação acerca de Deus não é o fim. Temos de mostrar que o objetivo de ler e estudar a Bíblia é uma interação continua com o Criador do universo e o seu amor, para que façamos e continuemos o trabalho de Jesus de libertar os cativos, dar vista aos cegos e ajudar os oprimidos e proclamar o favor do Senhor. Temos de viver assim porque há muitas ideias, situações, poderes, ensinamentos, filosofias, religiões, estilos de vida, emprego, pessoas com influência que estão a empobrecer pessoas, a escravizar pessoas, oprimir pessoas e têm poder para tornar pessoas cegas. Como seguidores de Jesus, temos a chamada para dar corpo às ideias e teologias a que Jesus deu corpo, para mostrar às pessoas que ir aos cultos no domingo para pagar a sua dívida com Deus e congregar para ganhar o favor de Deus não está correto. O alvo é saber e conhecer da forma íntima a palavra que se encarnou para que nós possamos continuar o trabalho de Jesus a fazer o que Jesus fez, amar o nosso próximo, evangelizar o nosso próximo e curar os quebrantados do coração. Como seguidores de Jesus, devemos dar corpo às ideias e teologias que Jesus deu corpo para mostrar às pessoas ao nosso redor que saber e conhecer informação sobre Jesus não é o fim. O propósito é ser transformado por Deus e pelo seu amor, para que possamos dar corpo ao seu amor e continuar o trabalho de Jesus a curar os quebrantados de coração. Pregar as boas novas, a boa nova e ajudar ao seu próximo e pôr em liberdade os oprimidos. Porque há muitas coisas neste mundo que está a empobrecer pessoas, a escravizar pessoas, oprimir pessoas e estão a tornar pessoas cegas. Meus irmãos, há um homem que escreveu, Edward Fairbanks escreveu o seguinte: o ministério cristão
é uma extensão do serviço de Jesus no nosso mundo, encarnando a cura, guiando, sustentando e reconciliando a obra de Jesus nas vidas daquelas com os quais trabalhamos e vivemos. Em poucas palavras, temos de ser as mãos e os pés de Jesus, a palavra eterna que se encarnou, que se tornou carne. Nós somos o seu corpo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, versículo 2. Todos juntos constituíam o corpo de Cristo. E cada um por si é uma parte dele. Todos juntos, todos nós constituímos o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Para concluir, quero falar com os cristãos que estão aqui. Na quadra natalícia há muitas luzes que estão a brilhar nas ruas, nos prédios, nas nossas casas, no shopping. Mas nós, sendo cristãos, sendo pastores, líderes, professores, alunos, filhos, pais, avós, que são aprendizes de Jesus, no meio de todas as luzes, não podemos perder a luz do mundo. Devemos viver uma vida com a base na palavra eterna que se encarnou, que deu corpo às expectativas e esperanças e teologias. Para todos que já se receberam Jesus como seu Salvador, quando problemas vêm, porque os problemas vêm, porque nós moramos num mundo corrompido. O seguidor de Jesus, quando sentir que nada vai bem, quando sentir que não há rumo, que não há esperança, lembre que Jesus veio para curar, dar esperança aos quebrantados de coração. Quando sentir cativo ou oprimido por causa das suas decisões ou situações, lembre que Jesus veio para mostrar os caminhos da liberdade. Quando sentir que vive uma vida amaldiçoada, sem a alegria, sem misericórdia, sem justiça, sem esperança, lembre que Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. As nossas ações, palavras, atitudes, vidas e ministérios têm de brilhar a luz de Jesus, mostrando a todos ao nosso redor que somos o corpo de Cristo, apresentando tudo o que Natal significa. Agora quero falar com os que ainda não declararam que Jesus é o seu Senhor e Salvador. O primeiro passo para ter esperança, libertação, para descobrir o propósito da sua vida. Primeiro passo para descobrir, para receber o bálsamo para um coração quebrantado. O rumo para sair de opressão. O primeiro passo é receber Jesus como seu Senhor e render a sua vida a Ele. E também, com fé, tem de passar pelas águas de batismo. Qual é a decisão que tu tens de fazer? Estamos aqui para orar contigo, para ajudar-te a caminhar com o único que veio para evangelizar os pobres,
que foi enviado para curar os quebrantados do coração, para anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. A vida abundante que Jesus prometeu é para cada pessoa que quer caminhar com Ele e buscar o seu reino em primeiro lugar. Vamos orar. Jesus, muito obrigado. A palavra eterna que veio, encarnou-se, muito obrigado. Muito, muito obrigado que tu ofereces uma vida melhor, uma vida no meio dos problemas, um mundo corrompido que oferece alegria e paz mesmo quando tenhamos dificuldades e problemas. Tu és Emmanuel, Deus conosco. Não precisamos de caminhar sozinhos. Tu queres ajudar-nos em todas as situações. Tu queres transformar as nossas vidas. Tu queres reconciliar-nos com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado que esperança e alegria e misericórdia, justiça e paz é possível em Cristo. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, a viver a Tua verdade. Porque neste mundo há muita escuridão. Há muitas coisas que brilham, mas não são a luz verdadeira. Há muito barulho e ruído que estão a distrair-nos de ouvir a Tua voz. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a viver a nossa fé, para que possamos ajudar outras pessoas a sair da escuridão, de conhecer-te, Pai, porque Tu és o nosso querido Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Espero que vocês tenham um Natal abençoado. Também, todas as pessoas em casa tenham um dia abençoado e um Natal abençoado.